Bom, bom a estratégia de saúde digital para o Brasil, ela traz todos os aspectos, eu deixei para colocar aqui, detalhar mais, todos os aspectos envolvidos quando a gente fala em saúde digital. Ela é anterior à política e ela foi elaborada inicialmente a partir da primeira versão da política, apesar de que ela se conversa. Mas ela está vigente ainda, a estratégia de saúde digital, ela é vigente até 2028, e ela traz a necessidade de ampliar o acesso à informação de saúde, visando a continuidade do cuidado em todos os níveis e pontos de atenção à saúde, de forma a qualificar o atendimento e o fluxo de informações para apoiar a decisão clínica, todos os aspectos do SUS, né? Decisão clínica, a vigilância de saúde, a regulação, a gestão, o ensino e a pesquisa. Próximo. São 7 as prioridades da estratégia de saúde digital. Eu vou detalhar agora 7, próximo. Bom, a primeira estratégia colocada é a necessidade de garantir que exista um processo de governança e liderança para a estratégia de saúde digital a ser implementado sob a liderança do Ministério da Saúde, mas com a participação dos demais atores do SUS. A outra questão colocada é a necessidade de informatização dos diversos serviços de saúde, dos diversos pontos de atenção à saúde, os 3 níveis de atenção, ou seja, uma política de informatização do sistema de saúde e a adoção do sistema de prontuário eletrônico, de gestão hospitalar, de forma a integrar os serviços e processos de saúde. Ela traz a necessidade de suporte à melhoria da atenção à saúde, fazendo com que a Rede Nacional de Dados de Saúde ofereça suporte às melhores práticas clínicas por meio de serviços como telesaúde, ou seja, que está dentro dessa estratégia, está previsto também a telesaúde e outros aplicativos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, que sejam desenvolvidos através de uma plataforma colaborativa. Próximo. Outra questão é trazer o usuário como protagonista, né, ferramentas da utilização, de acesso e utilização do usuário, como o Meu SUS Digital, por exemplo, para que ele tenha acesso às suas informações e possa assumir esse protagonismo. Outra questão importante trazida pela estratégia é a necessidade de formação e capacitação de recursos humanos. E lembrando, quando eu falo de recursos humanos, não estou falando só dos profissionais que vão atuar na área de tecnologia. E quando eu falo de recursos humanos, é todos os profissionais envolvidos no Sistema Único de Saúde, uma vez que, se eu quero o acesso, que todos os profissionais, que eu já tenha a inserção em qualquer atendimento das informações em meio eletrônico, todo e qualquer profissional tem que receber o que a gente chama do letramento digital. Outra estratégia importante é o ambiente de interconectividade, ou seja, para que qualquer ação seja realizada, nós precisamos de uma estratégia grande de aumentar a conectividade de todos os serviços de saúde e a necessidade também de estar sempre inovando, de ter um ecossistema de inovação. Então, essas são as principais estratégias, as principais prioridades da estratégia de saúde digital. Falando agora de sistema de informação, é importante dizer que quando eu falo de sistema de informação, eu estou falando de qualquer componente, a definição da OMS, que coleta, processa, armazena e distribui a informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. Se o Sistema Único de Saúde tem uma gestão tripartite, obviamente se presume que todos os sistemas de informação para atender esses objetivos teriam que considerar as necessidades e atribuições das 3 esferas de governo. Quando eu vou desenvolver um sistema, não é um sistema para o Ministério da Saúde, é um sistema para todo o Sistema Único de Saúde, que envolve as 3 esferas de gestão. E, para isso, óbvio, eu preciso do acesso a essas informações nas 3 esferas de gestão, e isso já estava previsto na Lei Orgânica da Saúde. Próximo. Porém, a gente não pode deixar de ressaltar que, em relação ao sistema de informação, que a demanda contínua das áreas técnicas do Ministério da Saúde por novos sistemas, muitas vezes com detalhamento de variáveis muito excessivo e nem sempre necessários para a gestão, foi levando ao agravamento da fragmentação e até há pouco tempo atrás, sem uma solução confiável para a integração desses dados,
E a falta de uma resposta nacional às necessidades estaduais e municipais, principalmente no que se refere ao acesso a essas informações, foi gerando uma demanda cada vez maior das estados e municípios para o desenvolvimento de sistemas próprios nas secretarias estaduais e municipais. Próximo. Agora, uma questão que é importante a ser ressaltada é que, como nem sempre as secretarias têm equipes de TI próprias, qualificadas, isso gerou também a necessidade da aquisição e contratação junto a terceiros. Com isso, a gente precisaria ter minimamente nessa contratação servidores qualificados para a incorporação desses sistemas e fiscalizando o desenvolvimento, manutenção e a operação, avaliando principalmente padrões e modelos de dados pactuados, se esses padrões estão sendo utilizados. Porque a gente sabe que até recentemente isso nem sempre acontecia. E com isso que foi acontecendo, próximo, é o que eu sempre mostro, essa figura da Torre de Babel, né, com vários sistemas de informação sendo implantados nas 3 esferas de governo e muitas vezes, ou até na maioria das vezes, até recentemente, sem comunicação entre si. Outro conceito importante a ser colocado é o conceito do que nós, quando eu estou falando de prontuário eletrônico, registro eletrônico em saúde, conjunto mínimo de dados, do que eu estou falando? O prontuário eletrônico do paciente vai concentrar todas as informações que são colocadas no momento do cuidado, tudo que seria colocado no prontuário em papel, eu vou estar colocando no prontuário eletrônico, concentrando todas as informações, desde as evoluções, prescrições, etc. E isso gera um volume muito grande de informações. Então, que nem sempre é possível para a maioria dos sistemas de saúde no mundo todo, que toda a informação que está no prontuário seja compartilhada. Então, geralmente, o que você vai compartilhar é o que a gente chama de registro eletrônico em saúde, em que você vai ter um resumo de cada atenção, de cada atendimento, como, por exemplo, registro de atendimento clínico, sumário de alta hospitalar e outros documentos clínicos que estão sendo pactuados, prescrição eletrônica, dispensação eletrônica, entre outros documentos, que vão compor o que a gente chama de registro eletrônico em saúde. O que a gente chama de conjunto mínimo de dados é aquele conjunto mínimo que vai ser necessário para alimentar os diversos sistemas de informação, principalmente aqueles da assistência, e que é um conjunto ainda menor de informações. E aqui no Brasil, no final, tudo que a gente está propondo para o conjunto mínimo de dados vai estar dentro também do que a gente chama de registro eletrônico. Esse é nós vamos ter uma forma integrada de disseminação desse dado a partir dos modelos informacionais já pactuados, do registro de atendimento clínico, do sumário de alta hospitalar, entre outros. Próximo. Então, quando eu falo de prontuário, eu tenho um volume muito grande de informações, com todo o detalhamento de cada atendimento. Quando eu falo de registro eletrônico de saúde, eu vou ter aqueles documentos que vão resumir cada atendimento e que eu vou estar compartilhando para a continuidade do cuidado, ou seja, aquelas informações que são essenciais para a continuidade do cuidado. Vão compor o registro eletrônico de saúde e o conjunto mínimo de dados, aquelas informações mais administrativas ou essenciais para compor os sistemas administrativos. Próximo. Então, se eu quero sair de um sistema fragmentado, com um atendimento ainda centrado na atenção, quero sair de um momento fragmentado para uma rede de atenção com o cuidado em vários pontos de atenção, coordenado pela atenção primária, eu preciso que a informação de cada paciente para a continuidade do cuidado seja também compartilhada entre cada um desses pontos de atenção. Próximo. Com isso, eu precisaria ter a informatização de todos os pontos de atenção. Onde nós mais avançamos foi na atenção primária, com a implementação do SUS-APS. Na atenção hospitalar, mais recentemente, a gente avançou, por exemplo, com vários sistemas já públicos estão disponíveis, como a GHUS e o PrEP mais RN, lá no Rio Grande do Norte. Temos também várias soluções do setor privado adquiridas pelas secretarias de saúde para os seus sistemas, mas a gente sabe que a gente tem muito que avançar. Eu avancei muito mais na atenção primária do que na atenção hospitalar. E mais ainda avançar
em relação aos serviços ambulatoriais especializados, né, que já se adequou ao SUS-APS. Para isso, mas a gente precisa ainda avançar bastante para a alimentação do cuidado em ambiente eletrônico, em todos os pontos em que são o sistema de saúde, e a ideia é que todas as informações, ou seja, que vão compor o registro eletrônico em saúde, sejam incorporadas à Rede Nacional de Dados em Saúde, além daquelas informações provenientes de vários sistemas de informação, né, que vão se incorporar e vão se alimentar também de informações a partir da Rede Nacional de Dados em Saúde. Bom, e o que é a tal da Rede Nacional de Dados em Saúde? Primeira coisa, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela não é um sistema de informação, é um mecanismo para conectar qualquer sistema de informação, bem como os vários mecanismos eletrônicos de entrada de dados referente aos atendimentos prestados ou realizados no Sistema Único de Saúde. Então, a RNDS é a rede que vai conectar os vários atores de dados em saúde de todo o país, estabelecendo uma plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde. Próximo. Outra coisa importante para a gente comentar. Quando eu falo qual é a diferença entre integrar e interoperar? Para integrar, eu preciso estabelecer um mecanismo de cada sistema entre si, ou seja, o sistema A com o sistema B com o sistema C, e preciso estabelecer uma API, que é um aplicativo específico para a transmissão dos dados entre cada um desses sistemas. Eles recebem, então, diversas informações dos vários sistemas de uma forma distinta e não padronizada. Quando eu falo de interoperar, eu estou falando de sistemas que utilizam uma linguagem única e padronizada e que eu vou tanto enviar como receber informações dos diversos sistemas que vão estar interoperando. E o mecanismo que vai propiciar essa interoperabilidade que está atuando no Brasil é justamente a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Próximo. Então, uma API é como se fosse um garçom que vai estar levando e trazendo dados entre os vários sistemas. Ela não vai inventar dado nenhum, ela só vai receber o dado, como se fosse de uma cozinha, e levar para os clientes, ou vice-versa. Ele vai trazer e levar as informações de forma isolada. Ela não é o cozinheiro nem o receptor, ela é que vai fazer a transmissão das informações entre os vários sistemas. Assim, e também vai fazer a transmissão para um sistema mandar o dado para a RNDS, um sistema próprio, por exemplo, ele vai ter que desenvolver uma API para mandar os dados para a RNDS. Próximo. Então, concluindo, o que a RNDS vai propiciar é que todas as ferramentas de entrada de qualquer dado ou informação, da atenção primária, da atenção especializada, ou qualquer um dos diversos sistemas envolvidos, se articulem entre si e com quem vai precisar dessa informação. Seja ele o profissional de saúde, através do SUS Digital Profissional, seja o cidadão através do meu SUS Digital, e também vai alimentar as informações para disseminação de dados e informações. Os diversos painéis, por exemplo, os diversos painéis produzidos pelo DEMAS, o Itabnet, todas as ferramentas de disseminação de dados se espera que absorvam, que conectem, que recebam esses dados através da RNDS. E outra questão importante que a gente está trabalhando é que haja, ao mesmo tempo que se espera que no futuro, no processo de descentralização federada da RNDS, toda informação que seja enviada à RNDS, a gente possa estar acessando, através do processo de descentralização federada, a mesma informação que vai estar na gestão federal, vai estar também em cada Secretaria Estadual de Saúde,
e, se possível, no futuro, até para as secretarias municipais que possam estar implementando. Isso é um processo, a gente já tem piloto em 8 estados, e está justamente trabalhando no sentido de que a gente tenha o que a gente chama de bucket, que é aquele conjunto de informações de cada atendimento realizado, que vai compor a RNDS, sendo acessado também em cada estado através do processo de descentralização federada dos dados. Próximo. Então, gente, bem rapidamente, a ideia aqui era falar o que é saúde digital e alguns conceitos importantes que nem sempre ficam bem claros quando a gente fala dos aspectos relacionados à saúde digital. Espero ter cumprido meu tempo e estou à disposição depois para o debate. Passou 2 minutos, Nereu. Obrigado. Esse tema realmente é novo e requer muito mais discussões e até uma certa tradução, né, de uma forma de um melhor entendimento mais geral de pessoas que não estão interagindo nesse novo mundo da saúde digital. Mas, pessoal, lembrando a todos para registrar a importância de registrar a presença no link do chat, tá? E agora, rapidamente, eu passo a palavra para os nossos colegas lá da Secretaria Estadual da Bahia, dialogando sobre a experiência do Estado com a saúde digital na atenção primária. Aí, Diego, Ramon, é com vocês. Aí, eu peço só que vocês se organizem a fala entre meus colegas, para dar no máximo 20 minutos de fala, para a gente ter um tempinho para a gente fazer um debate, uma troca de pergunta e resposta, ok? Diego, Ramon, com vocês. Bem, boa tarde a todas e todos. Nereu maravilhoso como sempre, Nereu e Ferré e Sandro. Dizer que eu estou com um time aqui para poder apresentar para vocês toda a parte da saúde digital construída. Eu me chamo Diego Daltro, sou responsável pela tecnologia na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ramon é o nosso diretor de informação, Jade Neves é a nossa líder técnica do processo de implantação do ADHUs em todas as nossas 57 unidades e mais unidades de rede indireta e mais as unidades estaduais dos outros estados, apoia os outros estados, junto com Kátia está de férias. Eu estou em substituição de uma pauta do gabinete, por isso eu não vou tocar a reunião como um todo e Jade vai fazer a apresentação. A secretária está em viagem com o governador, eu estou substituindo ela, mas Gleides também entrará para poder falar um pouco sobre o telesaúde. A gente já vai transmitir aqui para vocês. Já está conseguindo ver aí? Vocês conseguem ver? Que a gente não está conseguindo, a gente não está com autorização de compartilhamento. Então, compartilhamento ali. Tá. Deixa eu compartilhar novamente. Compartilha. Não, janela é melhor, não é não? Eu acho que não vai ficar em modo apresentação. Se botar em modo apresentação, consegue. Tá ok aí? Consegue enxergar? Dá um retorno para mim, Sandro, por favor. Já olha. Eu estou falando aqui, meu microfone está desligado. A gente não está conseguindo enxergar, não, Diego. Não? Você quer mandar o arquivo para o Ferré ou para mim e a gente tenta colocar por aqui? Peraí, deixa eu só tentar mais uma vez. O compartilhamento geral aqui, eu estou com acesso geral, em tela cheia. Cadê? Você está com o arquivo? Salve ele aí para a gente ter uma... eu não estou com acesso, está dizendo que a gente está sem acesso. Nosso usuário está sem acesso. Só um minutinho aqui para a gente tentar. Guto ou Adriano, vocês estão aí? Poderia ajudar isso aqui? Quer passar isso daqui que está aqui? Abre o seu WhatsApp aqui. Abre o seu WhatsApp, é melhor. Peraí que a gente vai abrir o de Ramon logo aqui. Cadê ele também? Posso falar? Para poder fazer o compartilhamento, tá? Aí, pessoal, lembrando, enquanto ele está tentando colocar, de registrar a presença, tá? Quem não registrou ainda, é importante registrar, até porque a gente vai precisar para computar para a emissão dos certificados. O Diego e Ramon, vai no CV nos 30 aí, cara.
Não dá, não? Tá fechado o microfone, Diego. Tá fechado o microfone ainda. Pronto. Enquanto o Jade está passando aqui a palavra, a gente vai salientar aqui só a construção do início, né? Aqui na Bahia, nós temos 417 municípios, nós somos 80% dependentes do SUS, da nossa população. Nós temos uma população de 15 milhões de habitantes, das quais 80% delas utilizam o SUS, mas é importante vocês saberem que a gente começou esse processo de transformação digital na Bahia em 2015. Novembro de 2015 foi quando a gente começou a fazer um plano estratégico de transformação digital da Bahia. Esse plano de ação nosso, ele permeou, na verdade, ele durou mais ou menos ali 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Então, 2016 foi a construção do planejamento e 2017 foi quando a gente começou a executar, de fato, uma transformação digital na Bahia. Então, na Bahia... Pode compartilhar a apresentação agora. Pode? Você já está como organizador da reunião, Diego. Pode compartilhar. Tenta compartilhar. Ainda está dando. Ainda está dando. Se o problema para assistir deu errado com a Você permissão. mandou para o Felipe, né? Eu vou pedir para o Felipe, então. A gente mandou para o Felipe. A gente mandou para o Felipe. Agora sim. É o outro, Felipe, é o outro. Saúde digital. Acho que está chegando aí agora. Então, seguindo, nós fizemos todo um passo aqui na Bahia. Nós temos 417 municípios e deles a gente tinha 36 unidades iniciais de rede direta para poder modernizar. A gente precisava fazer um investimento tecnológico nessas unidades. O grande problema é que a gente não tinha aqui na Bahia nenhum investimento para a área tecnológica. Nós tínhamos só 6 pessoas trabalhando no setor de TI, e eram apenas 2 projetos, um projeto de diárias e um projeto de sistema de diárias e um projeto de sistema de processos, além dos sistemas, é claro, do governo federal. Então, hoje a nossa realidade é um pouquinho diferente. Nós desenvolvemos ao longo desse tempo 133 sistemas, e nós mantemos aqui 133 sistemas. Temos 152 pessoas na implantação do prontuário eletrônico, e temos também, hoje, 47 desenvolvedores para a parte de desenvolvimento. Para os nossos POs e analistas, enfim, analistas de requisitos. Então, tivemos uma estrutura mudada ao longo desses anos, porque a gente foi planejando a construção, não foi da noite para o dia, né? Começou em 2016, 2017, então a gente teve todo um passo de evolução. Conseguiu, Ferreira? Eu acho que não vai bater. 135 mega, Ramon. Hoje em dia. Ele não vai baixar, não. Vocês estão com... Tenta apresentar por aí, porque tem alguma coisa nesse arquivo aí. Tá baixando, não mas... Não, a gente tá transmitindo na tela, não tá indo. Entendi. Quer que eu reinicie aqui o navegador? Eu posso reiniciar o navegador. Não, ele tá em 50%. Então vai falando e... Pode falando aí. Então, só para contextualizar essa parte inicial... nós temos, basicamente, como eu falei, temos 133 sistemas. Nessa construção, a gente precisava desenvolver e encontrar 2 soluções muito mais voltadas ao processo de trabalho assistencial, e a gente não tinha esse sistema. Então, ainda se falava em Rede Nacional de Dados em Saúde, era um projeto, na época, que a gente entende que é o único caminho aqui na Bahia, o único caminho de unificar todos os dados. A gente precisava criar uma unificação de dados para que a gente pudesse ter todos os dados do estado da Bahia em um só local, que na época não tinha, como eu falei. Então, nós começamos a construir esse modelo aqui dentro, desenvolvemos vários sistemas e precisávamos criar um barramento. Então, criamos um estadual. Está voltando, Felipe. Baixou? Está em 75%. Seu áudio está me retornando aqui. Está tendo retorno. Eu acho que é do seu notebook. Aí. Então, nós tivemos 100 e
dos 133 sistemas, a gente selecionou os principais sistemas para poder criar uma interoperabilidade e criamos uma interoperabilidade com uma rede estadual, chamada REDES. A Rede Estadual de Dados em Saúde é uma rede que a gente unifica todos os dados, não só assistenciais, mas também dados administrativos, e que são voltados para a Bahia, né? Ela não é uma estrutura apartada da RNDS ou que compete com a RNDS, muito pelo contrário. Nós temos aqui dados que não fazem parte, nesse momento, até do planejamento da RNDS, mas é muito importante aqui para a gente. A gente sempre dá esse exemplo da oxigenoterapia. Todos os cilindros de oxigênio cedidos para os nossos cidadãos aqui, no home care, enfim, eles são interoperados dentro da nossa base para a gente saber quantos cilindros são usados, quem são os pacientes que usam, qual é a tratativa terapêutica, tudo isso. E isso não era feito antes, que a gente não conseguia nem saber quantidade, valor, mensurar valor para pagar, enfim. Então, interoperando esses sistemas estaduais do estado da Bahia, a gente conseguiu chegar a um denominador comum de fazer um único caminho, né? Mas a gente precisava de um sistema também para gerenciar a parte... chegou aí. Você pode ir pulando, Felipe? Foi aí? Acho que está transmitindo aí, né? Agora foi. Coloca no modo apresentação, Ferreira. Só precisa colocar no modo apresentação, Felipe. Não tá aqui no modo apresentação. Então, esse contexto, eu vou passar para a Jade para parar no AGHUSE, que aí que eu acho que é a maior questão de todos, né? Para todas e todos aqui querem saber. Nós precisávamos de um sistema, a gente precisava de um sistema de gestão de unidades. Não era um sistema para poder a gente... Tá ótimo, dá para poder ver, é só passar. Então... Aí era a unidade, essa tela é o histórico da unidade como era anteriormente, em 2015, quando a gente entrou. Passa para mim, Felipe, por favor. O histórico, ele era todo em papel em 2015, como eu falei. Então, tínhamos todos os papéis, toda a estrutura em papel, era prontuário em papel. E aí, o nosso resultado da nossa modernização, a partir de 2016, o cenário muda totalmente. Então, pode passar, Felipe, pode ir passando aí. Eu já vou falando. Então, o nosso cenário moderniza em toda a estrutura. Todas as nossas unidades passaram por uma modernização. Claro, a gente começou com a parte infraestrutural, né, Jade? Começamos com toda a estrutura física primeiro, então todas as nossas unidades passaram por uma reestruturação física. Passa aí para mim, por favor, Felipe. Todas as unidades fizeram essa movimentação de modernização. Pode passar. Pode ir passando aí, são 4 ou 5 slides que você pode ir passando. Então, tudo isso aí são as unidades em modernização. A gente construiu o centro, pode passar, o Centro Integrado de Comando e Controle, que é onde a gente hoje atua, aqui onde a gente está falando dessa sala, que foi construído, antes da pandemia foi inaugurado para que a gente pudesse ter todos os indicadores de saúde, e aí a gente criou uma diretoria de informação, que é o nosso diretor, para que possa condensar todas as informações de saúde e a partir dele a gente monitorar e dar subsídio à gestão, tá? Passa, por favor, para mim, Felipe. Essa é a sala, só para vocês conhecerem um pouquinho. Pode passar. Pode igual, essa é a equipe. Aí aqui uma foto rápida só da equipe, da sala de indicadores. Bem, e aí eu vou passar para a Jade, porque eu avancei um pouco nas falas, mas eu vou passar para a Jade para ela falar um pouco do AGHUSE. O que é o AGHUSE? Como eu disse, a gente tinha a rede estadual que a gente precisava interoperar os sistemas que a gente estava construindo, são 133 hoje. A gente tem quase 600 painéis de Business Intelligence, então são muitos painéis, 900 abas de Business Intelligence, então assim, são muitos painéis. A gente precisava de um sistema que fosse o único sistema do Estado para gerenciar as nossas unidades. E aí já vai apresentar para vocês a nossa decisão, a AGHUSE. O AGHUSE é um sistema que ele funciona em modelo de comunidade, é um software gratuito. Além da secretaria aqui da Bahia, a gente tem outras 9 secretarias já na comunidade, como são secretarias estaduais, como São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, entre outras aí.
E aí, um pouquinho do escopo que a gente tem aqui na Bahia. Como o Diego comentou, a gente tem um histórico, né? A gente tinha a demanda de ter um sistema que informatizasse as unidades que fosse diretamente gerida pela CESAP, são as 36 que já utilizam hoje a HUSE, e a gente cresce trazendo as unidades que são geridas indiretamente às policlínicas e também, nesse momento, ofertando aos municípios. Então, esse é um resumo do que a gente tem, e pode passar, Ferrer, para mim, por favor? A gente tem um histórico no próximo slide de como foi essa evolução do processo de implantação, todo esse processo evolutivo, de como a gente iniciou lá em 2018 no processo de modernização. Você passa para mim? Passa, Ferrer, para mim, por favor. Então, aí, quando a gente iniciou lá no finalzinho de 2018, 2019, quantas unidades a gente tinha, a evolução que a gente tem, e o que é que a gente tem de planejamento agora, 25, 26, com todas as unidades já inseridas no processo. Pode passar, Ferrer, para mim, por favor? E aí, trazendo um recorte dos principais módulos do HUSE, tanto assistencial quanto de gestão. Num todo, o HUSE é um sistema completo de gestão em saúde. Então, ele traz 37 módulos, aqui a gente tem os principais, focando no assistencial e nos principais âmbitos do aspecto de gestão. Um pouquinho aqui ao lado, em resumo dos nossos números aqui na Bahia, a gente tem mais de 1 milhão de prontuários na HUSE, 3 milhões de atendimento, mais de 3 milhões de atendimento, mais de 2 milhões de exames realizados, mais de 4 mil leitos que são monitorados em tempo real, ativamente, mais de 200 mil pacientes internados, mais de 160 mil cirurgias realizadas, e aqui um resumo do que a gente tem com todos esses módulos já em funcionamento no HUSE. Você passa para mim, Ferrer, por favor? E aí, complementando um pouco a fala de Diego, a gente traz os BIs, os Business Intelligence, como formas de gestão para a gente trazer o dado lá do HUSE de forma rápida e dinâmica para a tomada de decisão. Então, a cada área do HUSE, a gente tem ali BIs específicos, aqui a gente tem no estado centro cirúrgico, a gestão de leitos, as emergências, a internação, e assim a gente vai ter para a parte de obstetrícia e neonatologia, para a parte de ambulatório e todas as áreas do HUSE. Você passa para mim, Ferrer, por favor? E aqui a gente entra na RETS, que como o Diego trouxe, a gente traz a RETS como fomento à diretriz do Ministério em relação à rede nacional. A REG, ela nasce como plataforma de interoperabilidade para a gente trazer todo o registro de todos os pontos de atenção à saúde aqui na Bahia, permitindo toda essa transição de cuidado do paciente e que o profissional de saúde acompanhe toda a trajetória, bem como ponto condutor de interoperabilidade com o nacional, para que a gente tenha esse dado já unificado, já tratado, para a gente disponibilizar no perfil FAIA. E aí, trazendo um pouco de qual é o nosso cenário. A gente já tem a etapa 1 vencida, a gente já tem a regulação, a alta e média complexidade e os indicadores na RES. A gente estamos agora na etapa 2, passando aqui para o novo cenário abaixo, né? A etapa 2, onde a gente trata, como o Diego trouxe, 133 sistemas, tanto assistenciais e administrativos, os principais, trazendo aqui para a rede, a atenção básica que a gente trata junto à RNDS. E como terceira etapa, a gente traz, além da continuidade com a RNDS, a inteligência artificial e predição. Aqui a gente traz a base que a gente tem. Os principais sistemas, desses 133 que foram mencionados, a gente tem o HUSE, o CIGES, que é o antigo sistema utilizado pelas policlínicas, que está sendo substituído pela HUSE, o SUREM, que é nosso sistema próprio de regulação, o ESUS APS, que é o nosso primeiro contato ali, o ESUS APS e SIPNI, já com os dados nacionais, a gente trazendo ali já como primeira etapa da federalização, a gente como projeto piloto. Pode passar, para mim, por favor? E aí, trazendo um pouquinho dos dados que a gente já tem na rede, a gente tem mais de 15 milhões de pacientes, 42 milhões de atendimento, num todo a gente tem aí mais de 173 milhões de dados na rede já unificados, interoperados com os demais sistemas que a gente tem. Passa para mim, Ferrer, por favor. E aí, trazendo um pouco da Reds enquanto plataforma. Essa é a tela de início da Reds, e passando o slide, a gente tem... Você passa, Ferrer, para mim? O próximo slide, por favor. A gente traz aqui já o acesso a um paciente, a gente anonimizou aqui o paciente, trazendo o formato, o acesso, em primeiro momento, em linha do tempo. Se a gente clicar aqui em 2023, por exemplo, eu consigo ver
No próximo slide, Ferrez, se você passar para mim, por favor, eu já vejo o detalhamento. Eu sei que Maria, em 2023, teve 14 registros, 3 ambulatoriais, 5 de atenção primária, e clicando em cada uma dessas caixinhas, eu tenho esse detalhamento. Você passa para mim, Ferrez, slide, por favor. E aí, acessando o paciente propriamente dito, o detalhamento, a gente já tem alguns alertas que são essenciais para a continuidade do cuidado. Por exemplo, essa paciente, ela é uma paciente com doença falciforme, que já foi registrada, então ela já tem ali a sinalização. E aí, trazendo para vocês como isso já está no HGUS. A gente já tem ali no ícone Surge Digital Profissional, tanto a REDS quanto a RNDS disponibilizada no prontuário do HGUS. Eu consigo ver todo o detalhamento dela de atenção primária. Pulou. No vídeo eu ia mostrar um pouquinho sobre a RNDS, mas isso acredito que vai ficar disponível para vocês. O que a gente tem no futuro? O que a gente tem no planejamento, na verdade, já é algo que está em execução, tanto a REDS quanto a HGUS, trabalhando de forma interoperada, unificada e, consequentemente, com a RNDS em todo o território baiano. E aí, passa para mim, Ferreira, por favor. A gente tem a questão dos dados unificados, né? A gente vai ter a possibilidade de ter todos os dados do paciente, consulta de cirurgia, imunização, os óbitos do paciente, tudo de forma interoperada e unificada. Pode passar, Ferreira, por favor. E aí, com relação aos profissionais, a gente tem a possibilidade, ali, de forma mais assertiva, mais precisa, fazer o mapeamento das especialidades que são necessárias por determinada região. A gente consegue disponibilizar ao profissional de saúde um histórico completo desse paciente, além de fazer o mapeamento de custo e produção de cada um dos profissionais. Você passa para mim, Ferreira, por favor. A gente traz o ponto também de economicidade. Com a redução dos exames e consultas, a gente já tem esse histórico unificado, a gente já sabe que o paciente fez determinado exame, determinada consulta. Com isso, a gente reduz o deslocamento desse profissional, porque a gente conseguiu também mapear a especialidade necessária por cada macro-região. A gente não precisa, por exemplo, deslocar o paciente 300, 500 quilômetros para trazer aqui para a capital para fazer determinado exame ou consulta, porque a gente já conseguiu fazer esse mapeamento. Além de dar visibilidade do medicamento e do telesaúde para o paciente. Só para pular. Pula o slide para mim, Fé, só para o último, só para não poder já, por causa do tempo, já tem a REC Cidadão, basicamente é um formato. Esse é o último slide, é só para vocês verem o mockup que a gente está desenvolvendo aqui nesse último slide. Eu não sei se você consegue dar play aí, Fé, mas a gente já está desenvolvendo. Não, pode voltar. Esse vídeo não precisa passar agora, não. Esse vídeo fica disponível para vocês. Galera, nesse videozinho aí, eu acho que não deu start, mas aí é só o mockup que a gente já está desenvolvendo em 3D dentro do BI que a gente está construindo para as UTIs. Então, a gente já está em desenvolvimento, aí já é um desenvolvedor nosso, fazendo toda a estrutura que a gente estava montando para poder estar integrada provavelmente no HGUS. Então, quem tiver HGUS também deve receber isso no futuro, já desenvolvido gratuitamente. Só para vocês conhecerem, para iniciar o telesaúde, né? Gleide está aí online? Opa, tô sim, Diego. Posso começar? Sim. Pronto, gente. Boa tarde. Meu nome é Gleide, eu estou gestora aqui do Telesaúde. O Telesaúde está na diretoria da atenção básica da Secretaria de Saúde do nosso estado. Pode passar. Bom, quem somos, né? A gente é um núcleo técnico-científico que foi iniciado as ações em 2013. Nossas modalidades de telesaúde atualmente são teleconsultoria, teleinterconsulta, teleregulação, teleeducação e telediagnóstico. Nós temos um sistema próprio de telesaúde e telemedicina, entretanto, este ano a gente vai fazer a migração para o sistema de telemedicina e telesaúde da UFSC, que é o STT, por meio de cessão de oferta tecnológica, algo semelhante que ocorreu aí com a GHUS. Estamos em somos 32 pessoas, equipe de comunicação, equipe de teleeducação, telereguladores e teleconsultores. Temos uma equipe de apoio estratégico, onde viaja para as 9 macro-regiões do nosso estado. Nosso estado é bem grandinho, nós temos 417 municípios. Essa equipe viaja para treinamento e implantação das modalidades de telesaúde, PEC e SUS.
e, claro, uma equipe administrativa e de gestão. Atualmente, nós temos aí mais de 24 mil trabalhadores da nossa rede de atenção cadastrados em nossa plataforma e que atuam, né, participando das modalidades do telesaúde, e temos aí 4.800 unidades já cadastradas também dentro da nossa plataforma do telesaúde. Pode passar? Aqui são os pontos de telesaúde, com a portaria 4160, né, de junho de 2024, só para vocês notarem aí como uma política ministerial ela impulsiona, né, em relação à estruturação de pontos de telesaúde. Então, nós estávamos aí até maio de 2024 com 2.616 pontos de telesaúde, e em janeiro deste ano estamos aí com 4.011 pontos, representando 81% de pontos de telesaúde de unidades básicas, centros de saúde e postos de telesaúde, e postos de saúde. Pode passar? Ô, Gleide, só para questão de ordem, a gente tem mais 10 minutos, tá? Isso. Eu peço que as pessoas que tiverem algum tipo de pergunta, escrevem no chat para a gente agilizar as perguntas e respostas. Aí você consegue finalizar em 3, 4 minutos? Tá? Com certeza. Obrigado. Com certeza. Nada. Então, gente, aqui só um número aí de teleconsultorias, que nossas teleconsultorias são associadas à telerregulação, porque nós temos aí serviços da rede estadual, que faz matriciamento com a APS, onde vocês observem aí um número que aumentou de forma exacerbada durante a pandemia, né? Depois do ano de 2020. Pode passar? E aqui é o número de evitação de encaminhamentos, então chegamos aí a quase 54% de evitação de encaminhamentos para os serviços especializados, só utilizando a oferta de teleconsultoria assíncrona. Pode passar? Aqui são as nossas ofertas de teleeducação, já realizamos mais de 661 webs e mais de 241 mil participações, então aqui nós temos as várias ofertas de teleeducação, desde web palestra, videoaula, boletim, podcast, realizamos minicursos, pode passar. Aqui, ao telediagnóstico, completamos no Carnaval 1 milhão, foi uma alegria, né, pulando o Carnaval, e 1 milhão de telediagnósticos aí, telelaudos realizados nas nossas ofertas. E nós ofertamos aí eletrocardiograma, telediagnóstico em teledermatologia, pode passar. E também, mais recentemente, o teleoftalmo com a retinografia. Aqui foi uma foto que retiramos lá num treinamento que realizamos em novembro, no polo de Porto Seguro, no polo indígena de Porto Seguro. Pode passar. Aqui também nós realizamos o treinamento do uso do PEC-SUS, relatórios de gestão, para acompanhamento aí, de gestão administrativa, né, da APS, junto aos municípios. Pode passar. E aqui é o nosso contato, eu só queria dizer que o governo da Bahia está investindo em mais de 6 milhões, além dos investimentos do Ministério da Saúde, estamos investindo um pouco mais de 6 milhões de dólares nas ações de telesaúde, estaremos logo em breve implantando a teleconsulta e telemonitoramento a partir desse ano. Quero dizer também que a telesaúde já está na redes e estamos aí futuramente colocando para o cidadão as teleconsultas e os seus laudos realizados no telediagnóstico, e o cofinanciamento que recentemente o nosso governador lançou, onde está impulsionando a implantação da telecardio nos nossos municípios e também a qualificação dos registros do PEC-SUS. É isso. Resumindo, acho que foi menos de 3 minutos. Obrigado, Gleides. Obrigada também. Agradecendo a equipe, né, da SES Bahia, Diego, equipe, pela apresentação da experiência. A gente tem uma pergunta aqui no chat, da Alice Câmara. Poderiam esclarecer como o sistema de alerta da plataforma, a finalidade é informar os profissionais sobre os exames alterados? Acho que isso é para o pessoal da Bahia. Vocês poderiam responder? Posso sim. Existem 2 tipos de alerta. Aquele que eu mostrei está relacionado ao diagnóstico do paciente, para já trazer de forma visual para o profissional de saúde que está atendendo. Por exemplo, um paciente aidético, um paciente diabético, um paciente com doença falciforme, são alertados. No ponto da pergunta, mencionados os exames alterados. Quando há variação
do resultado do exame laboratorial do paciente também é sinalizado, mas não daquela forma ali, é diretamente no prontuário dele. E obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu acho que fica claro na apresentação da experiência, na fala do Nereu, do Felipe, na experiência da Bahia, que a saúde digital não é mais uma tendência ou um desejo, né? É uma realidade. Né? Acho que, aí, eu acho que a sua concretização não é só por capacidade tecnológica ou estrutura física, né? A gente precisa incorporar um pensamento digital na rotina de trabalho de todo profissional de saúde, que eu acho que esse é o principal desafio, porque comprar equipamento, se tiver recurso, a gente compra e monta estrutura física. Mas fazer a virada de chave para conscientizar os profissionais de saúde que atuam dentro do sistema, de começar a pensar numa lógica mais digital do que numa lógica analógica, né, igual a um tempo passado, esse que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. E aí, para finalizar, Nereu, Felipe, vocês querem fazer algum comentário final para a gente encerrar essa discussão? Sandro, acho que você fez, eu estava comentando aqui, agora que a gente não precisa falar mais nada. Acho que o principal é isso. É isso que o Sandro acabou de colocar. É lógico que nós vamos ter estados mais ou menos avançados, nem todos vão ter a disponibilidade nesse momento, e tudo o que foi apresentado aqui pelos colegas da Secretaria de Saúde da Bahia, mas de alguma forma ou outra, como o Sandro bem colocou, a tecnologia e as questões de informação e comunicação estão presentes em toda e qualquer ação do setor saúde. E agora, nosso grande desafio, realmente, como o Sandro colocou, é realmente capacitar e trazer o letramento digital para todos os profissionais de saúde em todos os pontos de atenção do SUS. Só o Felipe que complementar. Só um complemento, né? A gente fala muito da resolutividade do SUS, né, do planejamento das regiões de saúde. Agora, como que isso vai acontecer se o nosso sistema de informação, se o nosso sistema de saúde não se comunica? Se a rede de atenção à saúde não comunica suas pontas, né? Então, não adianta nada eu ter, por exemplo, sistemas nacionais, como o CISAB, ou o Sistema de Informação Ambulatorial, ou o Sistema de Informação Hospitalar, ou o Sistema de Notificação de Agravo, sem que eles se comuniquem. Então, o que a gente quer na saúde é orientar ao usuário. Hoje, nosso sistema de saúde é orientado ao serviço. Então, cada um resolve o seu problema de informatização, é aquela torre de Babel que o Nereu colocou. Quando a gente orienta o usuário, o dado na atenção, chega lá, o médico suspeita dengue, mas aí depois vai ter a investigação. Mas essa suspeita de dengue já é um sinal que pode ser utilizado na gestão municipal como uma tendência de emergência para poder já tomar uma ação imediata, sem a confirmação, necessariamente. Depois vai lá e confirma e faz a continuidade. Então, a gente precisa o quê? Com a saúde digital, dar continuidade do cuidado. Esse é o nosso maior lema, né? Aí tem alguém mais que gostaria de colocar alguma coisa aí no chat para a gente poder... Eu vi que teve um som aí, mas eu não sei, senão a gente pode partir para o encerramento, né? Pessoal, só um pouquinho. Só lembrando da questão da lista de presença, né? Quem não assinou, e já tem também o link para avaliação desse momento, tá? Aí, Ramon, o pessoal da Bahia, quer fazer uma fala final já que não temos mais nenhuma intervenção? Eu queria, Sandro, na verdade, não só agradecer essa parceria permanente que a gente tem com o CONAS e agradecer ao nosso time aqui da Bahia. Tudo que vocês viram aí é construído de uma forma coletiva e colaborativamente. Então, a própria Gleides que apresentou, a gente tem também Sheila acompanhando a reunião remotamente e todas as nossas equipes que a gente passou a última semana discutindo coletivamente para trazer um conteúdo de qualidade aí para vocês. E agradecer mais uma vez a permanente disponibilidade de vocês com a gente. Não, nós que agradecemos, Ramon. Bom, mais alguém? Pessoal, acho que... Então, agradecer a presença de todos, lembrando de registrar a presença e avaliação que vai ficar aqui no chat ainda. E o nosso próximo episódio da jornada será no dia 22/4, com o tema Segurança do Paciente e Cuidados Paliativos. Né? Então, se organizem, se programem para assistir.